Olá, bem-vindos ao primeiro episódio sobre o turismo no Geoparque Uberaba. Hoje a gente vai conversar com dois especialistas na temática do Geoparque, que são de Uberaba. E primeiro eu gostaria de convidar ao palco o professor Luiz Carlos. Ele é graduado em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e idealizador do projeto Geoparque Uberaba Terra de Gigantes. Ele atua como coordenador desse programa na UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e deixa como legado aí profissional a internacionalização de todo o município por meio de Uberaba, através do Geoparque Mundial reconhecido pela Unesco como o primeiro do estado de Minas Gerais. O currículo dele é muito extenso e eu vou convidá-lo agora. Bem-vindo, professor Luiz. É um Bom dia, prazer. Isabelle, tudo bem? Como é que você está? Estamos Tudo aí bom? para fazer um bate-papo bem didático para as pessoas conhecerem a maravilha que é esse projeto Geoparque Uberaba, Terras Gigantes, e que Uberaba teve a sorte de ser o primeiro de Minas Gerais e o primeiro do Sudeste, né? Então, nós temos aí um privilégio único, né? E pelo andar da carruagem, eu acho que outro Geoparque do Sudeste ainda para ser chancelado ainda vai demorar uns 2 a 3 anos. Então, nós vamos reinar aqui no Sudeste com esse fantástico projeto durante os 3 anos. É um projeto mais que precisa de um estudo muito grande, né, professora? Assim, são anos e anos aí de estudo até realmente receber esse reconhecimento e fazer essa transformação no território, né? Eu vou convidar também agora para entrar na sala para esse bate-papo com a Paula Cusinato. Bem-vinda, Paula. A Paula é graduada em turismo pela Universidade Federal de Ouro Preto e pós-graduada em gestão pública pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá. E ela é mestre em inovação tecnológica pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Também doutoranda em Sociomuseologia pela Universidade Lusófona de Portugal. E ela atua hoje como presidente do Conselho Municipal de Turismo de Uberaba e também da Associação Geoparque, né, Paula? Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com a Isabela, com o Luiz Carlos, geólogo. Tá? Só citando, esqueci de colocar que eu também sou servidora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, vocês dois têm uns currículos muito extensos, né? E eu acho que até à medida aí que a gente for conversando, vocês podem ir falando também um pouquinho da atuação, que a gente sabe que é muito relevante aí para o Geoparque. Mas eu queria começar bem do comecinho mesmo, professor Luiz. O que é um geoparque? Olha, o Geoparque é um termo atribuído à Unesco para áreas com locais e paisagens de relevância, com patrimônio geológico de relevância internacional. O que é patrimônio geológico? Como tem a biodiversidade, todo mundo sabe o que é biodiversidade, em 1991, um grupo na França resolveu escolher ou definir um conceito novo, que é da geodiversidade. A geodiversidade são todos os elementos abióticos, como, por exemplo, fóssil, um conjunto de rochas, solos, relevos, impacto de asteroide, cavernas. Quando essa geodiversidade ela tem um valor superlativo, ela supera a média, ela passa a ser chamada patrimônio geológico. E para se ter um geoparque chancelado pela Unesco, ele tem que ter esse patrimônio geológico de relevância internacional, não basta ser só patrimônio geológico, porque ele é classificado em relevância internacional, nacional, regional e local. Mas para ser um geoparque, basta apenas ter patrimônio geológico internacional? Não, porque senão se tornaria um parque geológico. Esse nome parque confunde muitas pessoas, né? Mas o geo vem de Gaia, vem de terra, que vamos falar, seria uma região bem delimitada geograficamente, que tenha valores extraordinários para a humanidade, né? Então, além do patrimônio geológico, a gente tem que também ter valores como históricos, culturais, ecológicos, dentro de uma perspectiva holística de educação, conservação
e desenvolvimento sustentável. Um geoparque, Unesco, para fluir bem, dar certo, porque a gente, de 4 em 4 anos, vem os avaliadores para revalidar a chancela, ele precisa ter integração de 3, vamos falar, segmentos da sociedade. Primeiro, a própria sociedade, se a comunidade, vamos dizer, o Geoparque Uberaba abrange uma área de 4.500 km², uma área muito grande, e com a população entre 350 e 400 mil pessoas. Se a comunidade não abraçar a causa, comunidade geral, aquele que mora lá na ponta da cidade, lá na fazenda, lá no meio rural, ele não funciona. Outra coisa, os empreendedores locais, né? Então, os empresários têm que acreditar na causa, porque é um trading, né? Turístico, um trade empresarial que fomenta, né? e se tornam parceiros da ideia. E sem eles, a gente não ganha, vamos falar, uma autossustentabilidade financeira, que para mim é fundamental, para não ficar recebendo dinheiro e aporte de dinheiro de outros departamentos, outras infraestruturas das instituições que são as signatárias e que formam também a Associação Geoparque Uberaba. E o último é o poder público, né? Você pega, nós, por exemplo, tem uma grande ajuda aqui do Ministério Público de Minas Gerais, Dr. Carlos Valério, que hoje é o chefe de gabinete do promotor-geral de Minas Gerais, e ele é um companheiro assim, especial, né? Porque ele fomenta políticas de geoconservação, ele protege os fósseis, ele aporta recursos para a associação, ele financia viagens para a gente apresentar trabalhos. Então, o poder público, o Ministério Público, a prefeitura, na verdade, né, é a parte pública mais importante, porque as políticas públicas de desenvolvimento do território partem da prefeitura, né? Então, o projeto Geoparque é um projeto de gestão territorial que o ideal é que a prefeitura seguisse um geoparque. E o geoparque tem como coluna mestra os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU 2030. Então, seria você transformar um território num geoparque, você estar em total sinergia com que todos os líderes do mundo, o planeta, as pessoas, pensam como a área ideal para se viver, que há a redução das desigualdades sociais, há o empoderamento das mulheres, há a preocupação com a água, há a preocupação com mitigações das mudanças climáticas. Então, o geoparque, as pessoas custam entender, porque a dimensão de abrangência dele é muito grande. Ele abraça a tudo e a todos. E ele é feito das pessoas para as pessoas. Então, isso até entrar na cabeça de um prefeito, na cabeça, quer dizer, da reitora, na cabeça, claro, essas pessoas com níveis, vamos falar, um pouco mais intelectualizadas, aprendem mais fácil, mas levar isso para a grande população, eles entenderem isso, é uma dificuldade. Por isso que a educação e a sensibilização da comunidade é um fator preponderante no sucesso dos geoparques no mundo inteiro. Uhum. O professor, eu vou até voltar um pouquinho numa fala sua. Você falou que às vezes as pessoas fazem confusão por causa da parte. O gel fica até mais simples de entender, mas o parque, às vezes as pessoas podem fazer a confusão de que é como se fosse realmente um parque, igual a gente tem um parque nacional, um parque estadual, e não é, né? Não. Então vamos voltar só um pouquinho assim. O que é esse território mesmo? Assim? Eu queria só reforçar um pouquinho para as pessoas entenderem, a grande população, o que é esse recorte, por que ele é chamado de parque? Né? O GEL a gente entendeu, vamos entender o parque agora. Vamos lá, então. Então é o seguinte, primeiro, eu não quis colocar a questão do território para não alongar muito o conceito, porque o conceito é um pouquinho maior. Então, o conceito fala que são áreas geológicas únicas e unificadas. O que é isso unificado? Você não tem um geoparque na metade do município, distante da outra metade do geoparque no outro município. Ou mesmo dentro do município, você tem a metade do município geoparque e um pouquinho do município. Então, tem que ser únicas, unificadas. Agora, essa questão de parque foi criado, né? E realmente ele gera uma confusão. Quando você fala geo, todo mundo pensa em geologia. Aí complica mais. Na verdade, o geo, como eu falei, é de Gaia, de terra, da identidade
daquele território. O nosso território é o município de Uberaba inteiro, e é muito bom. E outra coisa, ele, dentro do conceito, tem que ser territórios únicos e unificados, suficientemente grandes para você ter vários geossítios, que são os sítios de importância geológica, paleontológica, da geodiversidade, e sítios também do patrimônio histórico, cultural e ecológico. E Uberaba, por exemplo, a área do Geoparque Uberaba é 4.455 quilômetros quadrados. É maior que a área do Geoparque, por exemplo, Seridó, que fica no interior do Rio Grande do Norte, que são 6 municípios integrados numa área contínua, que tem 3.000 quilômetros quadrados. O Uberaba tem 4.500. Então, isso é importante, né? Mas essa visão do parque, porque é uma área... Então, você vai assim, começou aonde? No Geossítio Peirópolis, que foi o ponto de partida e que me fez idealizar o projeto e fazer o doutorado sobre o Geoparque. Mas só Peirópolis é um Geoparque? Não, ele é parte de um Geoparque. Por exemplo, dentro da cidade de Uberaba tem vários geossítios e sítios históricos-culturais. E o ideal é que esses geossítios que abordam o patrimônio geológico e os sítios históricos, culturais e ecológicos sejam dispersos por todo o território, para se formar roteiros turísticos voltados aos gigantes, né? Porque aqui a gente chama Geoparque Uberaba Terra de Gigantes. Quais são nossos gigantes? Os dinossauros, o Chico Xavier e o Zebu. Por enquanto, né? Porque nós temos outros gigantes, mas à medida que a gente for avançando, a gente vai trazendo esses gigantes para dentro. Começamos com 3, que esses são muito emblemáticos e sempre dão notícia positiva para a cidade de Uberaba, na mídia nacional e internacional, e por isso que a gente puxou esses 3 primeiros. Mas a gente vai ter, se tudo der certo, novos gigantes para explorar aqui Uberaba em toda a sua totalidade. Não sei se ficou claro agora. Ficou muito claro. E aí o senhor falou também da importância desse tripé, né? Que é a sociedade, os empreendedores locais e o poder público. Uhum. E aí eu entendo que para isso foi formada a Associação do Geoparque, da qual a Paula é a presidente, né, Paula? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a Associação do Geoparque Uberaba. A associação, quando ela surge, né, a instituição, essa é uma das exigências da Unesco, né? Quando a gente está se candidatando lá, enviando o dossiê de candidatura, você tem que colocar lá qual que vai ser a instituição gestora do Geoparque. No nosso caso aqui, a gente tinha 4 instituições signatárias que o Luiz Carlos convidou, né, para fazer parte desse projeto, que eram a BCZ, Prefeitura, o FTM, Universidade Federal, e o SEBRAE. E todas com modelos de negócio diferentes. Então, a gente ficou muito tempo procurando qual que seria a forma ideal que colocaria essas instituições dentro e, de alguma forma, que ela fosse independente. Então, nesse meio do caminho que a gente estava trabalhando, né, descobrindo qual modelo, através de estudos, a Estela, na época, uma das nossas associadas aqui, ela fazia parte ela era coordenadora no grupo de trabalho de gestão, e ela foi levantando vários modelos que a gente poderia adotar. E aí, nesse meio do caminho, a gente recebeu uma consultoria de um cara que é um especialista no terceiro setor aqui no Brasil, o Takashi Yamauchi. E depois de uma conversa com ele e também no Ministério Público, né, com o promotor José Carlos Fernandes, a gente acabou decidindo pelo modelo de associação, do associativismo, porque ele era um modelo mais fácil, mais travado de fazer, de constituir, né? E aí, nesse caminho, a gente estava enviando o dossiê, a Estela estava construindo o documento junto com o professor Fabrício, e aí eles me designaram para poder montar, né, criar essa instituição, a associação. Eu fiz um curso do Takashi, né, ele tem um curso nessa área do terceiro setor, eu fiz esse curso, corri atrás e fui montando para que a gente pudesse criar um modelo de associação. Então, hoje a gente tem uma associação, né, uma associação privada, mas sem fins econômicos. O nosso estatuto ele foi criado assim para poder receber todo tipo de verba, financiamento, de receita, né? Ele foi facilitado por isso, porque o Takashi, inclusive, ele fez o primeiro esboço do estatuto, depois eu fui refinando. E, inclusive, recentemente a gente fez uma alteração, porque a gente ainda não tinha formalizado a inclusão das instituições signatárias
nessa reformulação, a gente colocou elas dentro agora do conselho diretor, e hoje a gente já conta com mais ou menos uns 85 associados, né? Sendo principalmente nós já que fazíamos parte, né, parte da sociedade, algumas instituições, mas hoje nós temos muitos pequenos empreendedores, artesãos que entraram para dentro da associação, que são parceiros, né, para a gente desenvolver o trabalho de parcerias que o Luiz Carlos citou aqui muito bem, que é um dos trabalhos que a gente tem que fazer dentro do Geoparque. Então, a associação hoje ela é formada pelos signatários, né, que compõem aí a sociedade civil organizada, pelo poder público também. Sim. Né, e pelos empreendedores locais aí para poder tentar formar esse tripé que o professor falou, assim, academicamente, agora trazendo realmente para a prática a atuação da associação. É isso? Isso. E como é que a associação tem atuado hoje? Assim, a associação está com quantos anos de vida, Paulo? Ela não tem nem 2 anos, ela tem quase 2 anos. Em março do ano que vem a gente faz 2 anos de vida. Então, ela é bem nova, é recente. Uhum. Mas a gente atua diretamente, quando envia o dossiê da Unesco, a gente faz um plano master, né? A gente faz um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Então, a gente meio que olha para esse planejamento, porque ele também reflete a revalidação que a gente vai receber. Porque eu não prestei atenção, acho que não sei se o Luiz falou, né? A gente não recebe um título de Geoparque para sempre. Então, a gente recebe esse título, a cada 4 anos nós somos reavaliados, para permanecer com esse seu ou não, mostrando quais são as coisas que a gente avançou, o que a gente tem diferencial, quais são os projetos que foram executados. Inclusive, né, quando a gente recebe os avaliadores da Unesco aqui no território, que é a segunda etapa, né, a gente viu o dossiê, depois a gente recebe os avaliadores, eles fazem algumas recomendações. Então, a gente também tem que olhar para essas recomendações e implementar. Então, a associação ela tem voltado suas ações para esses planejamentos, né, esses projetos que estavam já previstos, né? E claro, assim, olhando hoje muito também agora que a gente tem muito mais associados, muita gente fazendo parte, para as demandas da nossa própria sociedade, né, da nossa própria comunidade, daquilo que eles veem que é necessário ser executado. Então, a gente tem mais ou menos isso. Esse ano a gente pretende olhar com muito carinho, assim, para o desenvolvimento econômico, para o turismo, né, para implementar e desenvolvê-lo, assim, porque a gente já vê que uma das formas também das pessoas se apropriarem do Geoparque, entenderem, é quando ela começa a dar realmente retorno, né, quando ela começa, de fato, a impactar na vida delas. Então, a gente quer olhar muito para essa parte, parte do tripé da Unesco, para a gente poder desenvolver, né, e, de fato, Uberaba ser um território que gera renda e emprego, principalmente para a maior parte da nossa população, né, em vulnerabilidade. Entendi. O Paulo e professor Luiz Carlos, Paulo falou uma coisa que eu achei importante aí, e eu queria que vocês fizessem queria que cada um desse a sua percepção aí, porque aqui a gente está fazendo um seminário voltado para o setor do turismo, mas o Geoparque ele é maior do que a geologia apenas e maior do que o setor do turismo, né? Aí eu queria que os dois falassem um pouquinho quais setores o Geoparque impacta, para aí a gente trazer realmente um recorte para o turismo como atividade econômica. Aí podemos começar com o professor? Claro. Eu acho que é o seguinte, como a premissa maior dessas áreas especiais do planeta, né, eu acho que tentar fazer o melhor para a comunidade. Aí se pensa, por exemplo, melhorar o nível de educação dos nossos estudantes, do ensino fundamental ao ensino superior. Problemas gerais, segurança, né? Olhar a questão o trânsito está bem, a cidade está bem organizada. Então, ele toca muito mais. E a cidade melhorando, ficando mais bonita, tendo roteiros, atraindo turistas, ela também, como uma chancela internacional, ela trabalha toda a cadeia produtiva e movimenta toda a economia local, né? O sistema hoteleiro, o sistema de compras, transporte local, então gera esse pool de pessoas e ações. E eu chamo muita atenção, porque a gente vai, às vezes, falar com os empresários tipo falam assim,
o que nós temos a ganhar sendo geoparque? Uhum. É o seguinte, os empresários locais falam assim, imagine que um geoparque, para ter uma chancela da Unesco, não é fácil. A Unesco tem um crivo muito grande. Então, a excelência que a gente busca para o território vai ser uma referência e um diferencial que Uberaba, a Prefeitura de Uberaba, como gestora do município, né, ela vai ter para entrar, por exemplo, na disputa. Vamos dar um exemplo básico aqui. Você tem uma empresa que já ocorreu essa história. Tem uma empresa que viria para Uberaba, para Uberlândia ou para o sul de Minas, né? Aí você tem um geoparque, e a empresa é uma empresa multinacional do Canadá, quer mandar para cá os seus CEOs, os executivos. E quando se fala em geoparque, é uma terminologia hoje utilizada em 48 países e em 213 territórios. Então, ter uma chancela geoparque significa qualidade de vida cada vez mais crescente. Então, oferecer isso como contrapartida, ainda mais quando você fala em sustentabilidade ambiental, que é o que move hoje, um dos parâmetros que move hoje o desenvolvimento no mundo. Se não tem sustentabilidade ambiental, né, as grandes empresas não querem nem comprar produto, nem fazer nada. Eu acho que isso torna um grande atrativo para empresas que estão por escolher novos lugares para aportar os seus empreendimentos. Essa pode ser o desempate. A palavra geoparque, por ser conhecida mundialmente e ter a chancela mundial, ela é um desempate para que essa empresa escolha por Uberaba, e com isso a gente vai ganhando uma projeção maior e, de certa forma, cria-se um desenvolvimento mais organizado, que aí a prefeitura já prevê que tem que ter mais saneamento básico, mais escola para os filhos dos empregados, e ter mais saúde. Então, envolve uma gama muito grande. Eu acho que a Paula, estando como presidente aí, ela tem uma visão mais aberta do que eu, que sou mais do lado geológico, né? Então, acho que a Paula pode complementar melhor. Isso aí, Paula, eu acho que é legal você falar, então, as linhas aí de atuação da associação dessa maneira mais ampla, né? Não é só uma associação de turismo, não é só uma associação de educação. Quais são essas linhas aí que até o estatuto mesmo prevê que a associação atue? Nós temos que trabalhar todas as áreas, né? Desde o turismo, educação, a geologia, como a gente tem que trabalhar também a área de saúde, criando bem-estar. Então, assim, eu costumo falar que eu fiz recentemente um curso sobre geoparques, né, que é um curso que a própria GGN ela faz anualmente, né, para quem quiser, quem é projeto, aspirante já para os geoparques chancelados. A GGM é uma instituição internacional? É uma associação também que faz a gestão dos geoparques mundiais da Unesco, né? Global Geoparques Network, Rede Global de Geoparques. Só te cortar, eu não quero te atrapalhar, não. Só para deixar para o público que está nos vendo, porque a gente fala muito de GGN e UGS, abrevia. O que é a GGN? É a Global Geoparques Network, que é a rede mundial de geoparques que congrega os 213 geoparques dispersos em todos os continentes, em 48 países. Então, para não falar Global Geoparques Network, GGN, então é para ver. Igual o Uberaba, eu escrevo Uberaba UGGP, Unesco Global Geoparque. Então, para abreviar, para ficar claro. Desculpa, sim, Paulo. Mas eu perguntei, eu acho legal a gente ir fazendo esse bate-bola, porque às vezes a gente está tão envolvido com o assunto, né? Para as pessoas perceberem o tamanho e a dimensão, porque às vezes quem está lá no seu hotel, no seu restaurante, o artesão, ele não tem, às vezes, percepção da dimensão que é o geoparque e do trabalho que está sendo feito em nível mundial, não é nem em nível regional, nem nível nacional, é um nível mundial. Por isso que é um diferencial tão grande para Uberaba, né? Sim, agora a gente faz parte de uma rede mundial, né? Então, Uberaba, ela saiu do seu tamanho e virou agora tomou uma visibilidade mundial, né? Uma rede mundial de divulgação, de proposta.
E aí, esse curso que eu fiz, voltando, né, no que eu estava falando da GGN, você vê assim, parece que o Geoparque, ele foi criado fazendo com um olhar direcionado para as 17 ODS, né, para cumprimento da Agenda 2030. Então, assim, eu vejo como um modelo de trabalho que está voltado para as 17 ODS, com foco mesmo, gente, de contribuir para um mundo melhor, né? Nós criarmos um mundo melhor, um mundo de respeito, um mundo mais justo, um mundo que tem que ser bom para todo mundo, né? E isso perpassa por várias áreas que nós temos que trabalhar. Então, assim, é importante que a gente trabalhe a educação. Isso tudo é um ciclo, né? À medida que você cria uma educação que é uma referência, essa educação ela é importante para formar pessoas que vão ser importantes na preservação, que vão entender a importância do seu território, que vão se apropriar e se orgulhar do seu território e que provavelmente depois queiram estar aqui trabalhando e contribuindo para o seu território, né? Então, a ideia, né, a gente está muito alinhado no nosso trabalho assim com as signatárias, principalmente com a prefeitura, e até eu lembro que quando foi feita a revisão do plano diretor do município, eles enxergaram, né, no mapeamento que eles fizeram da cidade, de que o turismo era uma saída para poder melhor redistribuir a renda dentro do território, dentro de Uberaba. E aí eu fiquei muito feliz na hora que eu vi isso, porque assim, paralelamente a gente estava ali trabalhando o Geoparque, que tem na sua finalidade final ali, né, o turismo, que é atrair as pessoas para visitar, principalmente olhando para essa diferencial que nós temos no mundo, que é a geologia, a nossa geologia, que é de referência. A gente conta uma história do planeta, né? Como ele era há milhões de anos atrás. Então, Uberaba ela tem essa diferença porque a gente está dizendo, olha, o planeta milhões de anos atrás era desse jeito, então venham nos conhecer. E esse programa Geoparque, aqui no Brasil, agora que está começando a ficar mais conhecido, mas na Europa, na Ásia, ele já é um programa muito reconhecido, já tem muita visibilidade e já é um atrativo muito grande, né? As pessoas já buscam muito visitar esses territórios, porque são territórios, como a gente disse aqui, que a Unesco chancelou. Significa que o quê? Que esses territórios estão trabalhando mesmo para melhoria, está trabalhando para sustentabilidade, está trabalhando para mitigar as mudanças climáticas, está trabalhando para melhor valorizar a sua própria comunidade, seu próprio território, os produtos que tem ali, né, o que as pessoas fazem ali. Então, nós temos esse diferencial. Então, Uberaba ela já segue, né, algumas linhas, já trabalhava algumas coisas muito importantes que acabaram sendo relevantes para que a gente se tornasse um geoparque da Unesco. Então, assim, o nosso foco sempre em reinvestir na nossa comunidade para que ela possa melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, assim, até citando só mais uma vez essa revisão do plano diretor, lá foi dito que muitos dos uberabenses não ficam aqui, né? Muitos não ficam aqui para trabalhar porque não encontram boas oportunidades. Então, a gente quer, junto, né, com o Geoparque, com essa nova proposta de desenvolvimento econômico através do geoturismo que a gente fala, que Uberaba seja uma cidade de oportunidades também, que a nossa população, quem se forma, queira ficar aqui, queira trabalhar aqui, queira retornar, né, e viver nessa cidade. E que essas pessoas tenham diversos tipos de oportunidade, né? Que é o que a gente vai falar no segundo episódio desse seminário, né? Que é falar sobre a importância do Geoparque para o desenvolvimento econômico. E eu falo uma coisa que me chamou a atenção aí, eu queria que vocês comentassem também um pouquinho. A gente, assim, eu acho que nível mundial isso, mas no Brasil a gente sofre muito com as trocas de gestão pública, né? Se a gente for pensar, a gente tem trocas a cada 2 anos. Então, a gente tem governo federal e governo estadual, depois de 2 anos, governo municipal. E a associação, ela acaba conseguindo encabeçar um movimento de desenvolvimento econômico para trazer continuidade. É nesse sentido? E se sim, eu queria que Paula comentasse, depois o professor comentasse também a importância disso, porque a gente está falando de uma coisa que não vai mudar, eu gosto de falar assim, de segunda para terça. É contínuo, né? A verdade, uma das coisas que foi muito importante que a gente pensou na criação da associação é porque é uma instituição independente, né? Ela é uma instituição autônoma e ela tem a sua autonomia para trabalhar. Então, assim, independente, igual você falou, dessas trocas, a gente continua funcionando e fazendo o nosso trabalho. O que a gente incluiu foi as signatárias. As nossas signatárias, elas têm essas trocas de gestão, né?
mas ali elas fazem parte de um contexto, então elas não são só elas a responsável. E hoje, cada vez a gente vê assim, quanto mais associados a associação tem, quanto mais a nossa sociedade entra, a gente está até inclusive agora vamos constituir um conselho de integração social que faz essa perna, né? Associação e sociedade. Quanto mais eles se apropriam, eles vão vendo que isso é deles, né? E não nosso. Então, porque o nosso trabalho é para melhorar a nossa comunidade. Então, a gente precisa que eles estejam dentro, eles precisam estar dentro nos dizendo, olha, o que é importante, o que nós precisamos trabalhar, o que está sentindo falta. A gente é só uma ferramenta, né? O caminho, tanto a gestão da associação, como também as instituições signatárias. Mas o fato dela ser uma associação, uma instituição independente, né, ela contribui muito, porque o nosso trabalho ele continua independente de quem esteja na gestão dessas signatárias aqui, né, dessas trocas. E acaba esse plano e essa execução sendo mais forte, né, do que essas trocas, porque essas trocas elas vão acontecer numa linha de tempo ali, que vai ter um plano a ser seguido, né? Então não dá para a pessoa só chegar e querer mudar, né? Não, e isso, quanto mais a população se apropria, né, como ela se sente pertencente desse projeto, desse programa, mais ela vai dizer, olha, isso é um trabalho para mim, não é da gestão, não é para ninguém, é para mim, é para a melhoria da minha vida, da minha família, das pessoas que estão aqui. Então, essa é a ideia, que eles se sintam donos desse projeto, né, pertencentes. E não é partidário, né? Não. Ô, professora, eu queria que o senhor comentasse o seguinte: há quantos anos que o senhor começou esse estudo aí para transformar Uberaba em um geoparque? Nós temos 2 ciclos, né? Na verdade, tem um ciclo igual o ciclo hidrológico. Tem um ciclo de longa duração e um ciclo de curta duração. Eu vou pegar o de curta, porque senão fica muito extenso, né? Na verdade, você teria que considerar a primeira descoberta fóssil Uberaba, que foi em 1945. Mas como é que o senhor começou a pensar isso de uma maneira estruturada para se transformar em um geoparque? À medida que a prefeitura, no ano de 1992, inaugura no Geossítio Peirópolis o Centro de Pesquisas Paleontológicas do Elivan Price, Museu dos Dinossauros, e foi coincidentemente no mesmo ano que na Convenção de Digue-les-Bains, na França, cunharam o termo patrimônio geológico. E nós, sem sabermos o que eu fui convidado pelo prefeito da época, então, o Dr. Hugo Rodrigues da Cunha, para conduzir o Geoparque. Mas antes de mim, houveram 2 diretores, mas eles não conseguiram avançar muito, fizeram o projeto, mas não implantaram. Então, eu fui chamado, recém-chegado de Belo Horizonte, eu trabalhava numa empresa estatal com ouro, e voltei para minha família de pecuarista, voltei para mexer com fazenda. E o doutor Hugo me convidou para tirar o projeto do papel. E, sem saber, nós adotamos os itens que são exatamente os itens fundamentais da proposta do Geoparque, sem saber. Então, é uma coincidência tão grande. O Centro Price, o museu, foram criados com as seguintes propostas: proteger os fósseis e os depósitos silíferos, fomentar a pesquisa, criar um museu para desenvolver o turismo e a melhoria da população. Isso, em síntese, trabalha com geoconservação, com patrimônio geológico, trabalha com sustentabilidade ambiental, trabalha com geoturismo. Então, quando aqui, como Uberaba já publicava muito e era notória por conta das suas publicações científicas internacionais, fósseis, de ter o maior dinossauro do Brasil, de ter fósseis maravilhosos, né, em um dos mais importantes sítios paleontológicos do Brasil, do período Cretáceo, se envolve entre 83 e 66 milhões de anos, final do período Cretáceo. A gente, então, olha que o pessoal estava induzindo a formação desses territórios que tinham vocação para geoparque. Eu recebi aqui a visita de 2, 3 pessoas fundamentais, que foi o start para a gente aqui. Eu recebi do Serviço Geológico do Brasil, que também foi parceiro nosso e assinou, em 2017, na abertura da 83ª Expo Zebu, que é a exposição de gado Zebu, que é feita aqui em Uberaba,
assinamos o protocolo de intenção, o presidente do Serviço Geológico estava ali e se comprometeu, porque sem o Serviço Geológico, que foi o agente indutor. Mas, voltando em 2010, então estiveram aqui o Dr. Carlos Schopenhaus, que era o coordenador de projeto Geoparques do Brasil Proposta, Andrea Trevisol, que hoje está ainda no Serviço Geológico e está acabando o doutorado dela com o professor Brilha, que é a pessoa mais especializada em geoconservação do mundo, e veio o Lúcio. O Lúcio eu perdi de vista. E aí eles falaram, Luiz Carlos, você, depois de andar 5 dias comigo aqui, inclusive ele achou um fêmur de uma maior dinossauro que ainda estava lá. Tem tanto fóssil que a gente vai, tira, mas acaba deixando algo para trás. E quando ele viu esse fóssil lá no geossítio Serra da Galga, às margens da BR-050, entre Uberaba e Uberlândia, ele dava salto, era assim, o Schopenhaus é assim, um ícone da geologia do Brasil. Eu sempre estudei nos livros dele, e conhecer pessoalmente me deixou assim, pensando o melhor dele. Ele dava grito e falava assim, é internacional, é internacional, é internacional. Aí nós voltamos aqui para o museu e falamos, Luiz, você tem uma incumbência, eu vou te dar. Você vai escrever um capítulo do nosso livro que vai contemplar 17 propostas para serem induzidas a um Geoparque Mundial da Unesco. Aí eu comecei. Já no ano de 2010, a gente apresentou um trabalho no Geoparque mais antigo das Américas, que é o Geoparque Araripe, chancelado pela Unesco em 2006, no Ceará. E depois eu fui para o Chile, em 2011, já apresentar no primeiro simpósio de Geoparques e Geoturismo do Chile, que hoje, nesse local, se formou o único geoparque do Chile, que chama Geoparque Quitralcura, num lugar belíssimo de Picões. E aí eu resolvi partir para a tese de doutorado. Aí o título da minha tese era Uberaba, Geoparque Uberaba, Terra dos Dinossauros do Brasil. Até que eu encontrei um francês, que é hoje um dos 4 iniciantes do projeto Geoparque na Unesco, e falou, Luiz, se eu for lá avaliar seu território, você só me mostrar fósseis de dinossauro, eu vou te dar um cartão vermelho. Aí que ele falou, geo não é só geológica, eu ainda estava muito no começo. O que tem de importante? Eu falei, Chico Xavier, não demorei 10 segundos, Chico Xavier é Zebu. Falei, então, une o que é importante, pega a gastronomia que você tem na cidade, pega o jeito de vida das pessoas, a música, porque cada território geoparque, vamos falar, é uma cápsula do tempo que a gente quer preservar para a posteridade. E vocês são muito importantes, não só pelo patrimônio geológico, por tudo que você é. Cada território é único. Pelo que você está me dizendo, esses outros 2, Zebu e o Chico também, são coisas extremas. Até meus amigos geólogos formados da UFMG falou, eu tenho apelido aí de Beraba, eles me chamam de Beraba. Ninguém conhece o Luiz Carlos Ribeiro. Mas, Beraba, você é o único cara que conseguiu ligar dinossauro, Chico Xavier e Zebu, num projeto da Unesco. Então, foi legal. Aí eu fiquei praticamente sozinho de 2010 até 2017. O capítulo do livro foi produzido. Eu publiquei vários artigos em revistas internacionais, como a GeoHeritage, que é a mais famosa do mundo. E aí, em 2016, eu fui convidado para a diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, pelas minhas origens, meus bisavós, triavós, que trouxeram o Zebu para Uberaba. Então, eu tenho uma forte afinidade com o Zebu também. E aí, eu convenci o presidente a fazer um protocolo de assinatura que uniu a ABCZ, a UFTM, a Prefeitura de Uberaba, o SEBRAE e o Serviço Geológico. Foi um papel simples de uma página que deu vida ao Geoparque. Porque eu sozinho, eu fiquei peregrinando, ia na Fiesp, aqui de Uberaba, ia no Sindicato Rural, ia na BCZ, ia vendendo um projeto na associação comercial, mas eu era uma voz só. Quando veio esse protocolo de intenções assinado em abril de 2017, a abertura oficial da BCZ, o palanque da Expo Zebu, é o evento mais assim, glamouroso que tem em Uberaba. A Expo Zebu é o maior evento da cidade,
ela tem já mais de 80 anos e em 8 dias o Uberaba recebe 450 mil visitantes de 20, 30 países, mais a população brasileira e a população uberaba. Então, aquele ponto foi start. Até estava conversando essa madrugada com um amigo que era o superintendente-geral da BCZ. Falei, Jair, você sabia que aquele papelzinho de nada é que deu vida e propiciou? E aí a gente uniu a governança, os parceiros fortes, os signatários. Aí eu não era mais o Luiz Carlos vendendo projeto, era a BCZ, era o FTM, era a Prefeitura, era o SEBRAE, era o Serviço Geológico. E aí foi. 2022, a gente acabou o inventário com a ajuda do Serviço Geológico, inventário geológico. 2022, a gente fez a carta de intenção, protocolou o dossiê em novembro, que passamos assim, a ser chamados de, saímos de projeto de geoparque a ser aspirantes do geoparque, e em 2023 veio a avaliação com 2 pessoas, uma da UTA, Universidade Trás-os-Montes Alto Douro, e outra do Geoparque Grutas do Palácio, aqui no Uruguai. E essas pessoas ficaram encantadas, fizeram um relatório, teve depois um congresso em Marrocos, que foram algumas pessoas se apresentando, que lá a gente saiu já com certeza que se tornaria um geoparque. Mas a festa mesmo de inauguração ou da chancela oficial ocorreu em 2024, né? Em dia, acho, 27 de março, no auditório da Prefeitura, e teve um dia de eventos, muita publicidade e tal, e a gente, por isso que a gente é o último geoparque chancelado. E o Brasil, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Unesco Brasil, pode enviar 2 propostas de geoparques para a Unesco por ano. E no ano passado, um dos colegas nossos, o Geoparque Chapada dos Guimarães, não passou na avaliação. E esse ano, um geoparque do Rio de Janeiro, Costões e Lagunas, que pega 17 municípios, também não passou. Então, Uberaba foi o último geoparque e integra o último dos 6 geoparques brasileiros, né? E agora vamos ver qual o próximo que virá para ser encaminhado para a chancela. Esse histórico que o senhor fez, professor, mostra que é um trabalho assim, muito complexo, de muitos anos, e que envolve muitas mãos, né? Muito, sempre. Ninguém constrói, é um projeto tão grande, e ele abrange uma dimensão de segmentos que toca a sociedade em vários momentos, que é impossível você construir um dossiê para mandar para o Unesco se você não tiver 5, 6, 8, 10 profissionais diferentes. É uma integração de volume de dados muito grande. Você tem que pesquisar a música, a gastronomia, as religiões. Então, tem que ter advogado, tem que ter museólogo, tem que ter geólogo, tem que ter paleontólogo, tem que ter uma série. Então, é uma coisa feita a dezenas e dezenas de mãos. Ninguém faz um geoparque sozinho. É um trabalho interdisciplinar e que envolve interinstitucional, né? Que envolve várias instituições e várias pessoas, né? E quanto mais, melhor, porque significa que as pessoas abraçaram a causa. Uhum. Já indo para o final desse primeiro episódio aqui, Paula, você gostaria de fazer alguma conclusão aí sobre essa parte conceitual do Geoparque, da associação, ou fazer algum convite aí para a comunidade conseguir participar de uma maneira mais ativa da associação? Bom, acho que da parte conceitual está tudo explicado aqui, tudo falado, né? Queria, né, continuar convidando a nossa comunidade, a nossa população, as instituições a participarem, a entrarem para dentro da Associação Geoparque Uberaba. É muito importante essa participação, porque é assim que a gente tem essa retroalimentação, né, do que a população precisa para que a gente trabalhe, e a gente precisa deles, né? Porque, como é muito reforçado no Geoparque, tem que trabalhar em rede. Então, a gente tem que dar as mãos para poder desenvolver as ações e os projetos em conjunto. Então, eu queria continuar convidando essa população para fazer parte, entrar para dentro e estar aqui com a gente, porque o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida da população de Uberaba dentro dessa proposta dos Geoparques Mundiais da Unesco.
Obrigada, Paula. Professor, você gostaria de fazer alguma conclusão aí para esse primeiro episódio? É o seguinte, Geoparque, nós estamos no começo de uma grande trajetória que não tem fim. Geoparque, eu como fazendeiro, eu associo a uma fazenda. Se você chegar para um fazendeiro, ele sempre vai falar que a fazenda significa fazendo. Ela nunca está pronta, ela nunca está ideal. Então, o geoparque mais antigo das Américas, como eu disse, foi o Geoparque Araripe, chancelado em 2006. Até hoje, eles estão fazendo e ainda estão longe de ser um geoparque ideal. Então, não existe geoparque 100%. A construção dele é feita ano após ano, com determinação, com foco, com a comunidade, com o envolvimento de todos os segmentos do território, porque é um avanço contínuo. Tirar uma cidade, apesar de Uberaba estar numa rota de região assim, bem mais avantajada do que alguns dos geoparques do Brasil, com rodovias, com sistemas de transporte, bem posicionada, no entorno de 500 quilômetros, nós temos as 3 maiores cidades mais importantes, que é a capital Belo Horizonte, capital Brasília, e a maior cidade do Brasil, tem uma população de 70 milhões de habitantes, ou seja, nós estamos bem posicionados, somos uma região rica, mas mesmo dentro dessa riqueza, Uberaba hoje deve ter, vivendo na cidade, mais de 20 mil pessoas à margem ainda da pobreza. Então, a gente acha que a gente está bem, não está bem em nada. Nós precisamos melhorar todos os segmentos. A cidade tem que ser melhorada, a educação. Então, o Geoparque, vamos falar, se eu iniciei em 2010 lá com o Schopenhaus, com o Grupo Civil Geológico, eu acho que eu estou deixando ele como um legado que minha filha, quando tiver 80 anos, vai falar assim, nossa, eu moro numa cidade a nível de uma cidade suíça. Eu moro na cidade a nível de uma cidade do Japão. Quer dizer, a gente quer deixar Uberaba como um exemplo de desenvolvimento sustentável, que todo mundo esteja bem e que reduza as diferenças socioeconômicas, que é, para mim, o fator preponderante de um geoparque. Ele transpassa essa ideia de patrimônio, ele é para privilegiar as pessoas. Obrigada, professor. Lembrando que o professor Luiz Carlos ainda volta com a gente no terceiro episódio dessa série, né, dessa websérie. A gente vai deixar aqui na descrição dos vídeos os contatos da associação, né, Paula? Eu acho legal, porque a comunidade pode acessar a associação sempre que achar importante. E-mail, telefone, a gente deixa aqui na descrição do vídeo. No YouTube, pode ser? Pode colocar. Coloca nosso Instagram lá, nos siga no Instagram, no Facebook. E logo, logo nós já estamos lançando um novo site do Geoparque Uberaba, todo remodelado, ele vai ser uma referência assim, para as pessoas procurarem o que fazer, o que visitar, onde comer, onde dormir aqui em Uberaba. Excelente, Paula. Obrigada, professor. Obrigada, Paula. Obrigado. Lembrando que esse é o primeiro episódio, né, de uma série de 3. Nesse primeiro a gente falou sobre essa parte mais conceitual do que é o Geoparque, de como que é a atuação da Associação do Geoparque. No segundo episódio, a gente vai realmente entrar um pouco mais a fundo sobre a importância do Geoparque para o desenvolvimento econômico de Uberaba, e aí a gente vai conversar com o Sebrae, vai conversar com a prefeitura, isso tudo que o professor e a Paula falaram, a gente vai entender um pouco na prática, como é que isso tem acontecido frente a esses signatários, e no terceiro episódio a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre os gigantes, né, então a gente vai entender mais sobre o Chico Xavier, os dinossauros e o gado zebu, e aí o professor já deu até um spoiler para a gente que ainda podem vir outros gigantes aí pelo caminho, né, professor? Se Deus quiser, vamos ter vários gigantes, porque Uberaba tem que representar, por enquanto, só temos um geoparque, mas temos que representar muito bem Minas Gerais. Isso aí. Minas Gerais é um estado grande, está sendo representado por Uberaba nesse segmento. Então, é um trabalho grande a ser feito e que já está sendo feito, né? Ainda bem que deu certo. Muito obrigada, então, a todos que ficaram até aqui. A gente convida também para você assistir os outros conteúdos que a gente tem aí voltados especificamente para o turismo, que são as 2 capacitações que já estão no ar, né? Que é a capacitação sobre como que o mercado do turismo funciona e também a capacitação sobre desenho de experiências turísticas, que é uma tendência, e já é mais que uma tendência, é uma realidade mundial. Então, confira também, se você atua dentro do setor do turismo, essas 2 capacitações.
Obrigada, gente. A gente se vê aí no Obrigado, próximo episódio. Tchau, obrigada, gente. Até mais tarde.